A semana começa bem tumultuada, queda generalizada, tanto para Chicago quanto para B3, e movimento de alta para o dólar. Aliás, não foi o dólar que subiu, porque não foi um movimento externo, mas o real que desvalorizou. E isso tem implicações severas na nossa economia. Vamos entender esses temas logo depois da nossa vinheta. Olá, como vai? Espero que você esteja muito bem. Eu sou Ronaldo Fernandes, aqui da Royal Rural. Seja bem-vindo ao Radar da Royal Rural. Eu quero pedir para você considerar, se você se interessa por esse assunto, soja, milho e dólar, por favor, envie esse vídeo para alguém, deixe uma curtida, deixe um comentário. É um pequeno esforço seu, mas é uma grande ajuda que nós recebemos do lado de cá. Não vai te levar muito tempo, é de graça, não vai te custar nada. Então, por favor, agora, para aí um pouquinho, deixa a curtida, deixa um comentário, envia para alguém, que nós vamos ficar muito gratos com essa sua ajuda. Bom, dito isso, vamos olhar aqui para o nosso fechamento, que foi um dia bastante movimentado, quedas acima de 1%, sobretudo ali para Chicago, que pesou bastante, e o dólar teve uma alta considerável. Bom, a gente teve, obviamente, reações climáticas, o mercado não esperava, que os mapas pelo menos não mostravam que as chuvas poderiam acontecer na intensidade que aconteceram no final de semana, eram mapas que mostravam um clima mais seco, as chuvas vieram, não só benefício para soja e para milho, mas também o clima foi, esse final de semana, favorável para o trigo russo, e aí a gente vê o trigo caindo mais de 2%. A gente teve também dados do mercado financeiro. Teve ali um maior apetite americano olhando para o petróleo, teve dados ruins da China, tanto que nós tivemos essa queda generalizada das bolsas, das commodities, mas a gente teve a alta do petróleo. Então teve sim uma reação de mercado financeiro, mas eu não posso ignorar que foi sim um maior peso climático interferindo aí nas cotações de hoje. E um ponto que nós temos que chamar a atenção é que a soja em Chicago já está ficando cada vez mais distante de $12 por bushel, mas o milho, sobretudo olhando para setembro, sempre próximo do 4,5, 4,50 que a gente tem colocado. Esse é um ponto em discussão para você lembrar aqui no nosso radar de hoje, porque eu vou chamar de novo a atenção para esse assunto de Chicago em torno de 4,5. Mas a gente teve a divulgação das lavouras americanas, o milho 72%, semana passada era 7,4%, soja 70%, e o trigo de inverno melhorou um pouquinho, veio para 49%. Um ponto de atenção aqui. Sempre que o FDA considerar a qualidade das lavouras em torno de 50% ou acima de 50%, o mercado vai considerar que as lavouras vão ter um bom rendimento. Acima de 50%, o mercado considera ou espera números do FDA, porque esse sempre foi o padrão do FDA. Sempre que ele entregou acima de 50%, ele entrega a produtividade final ali em um bom rendimento. Quando está abaixo de 50% ou muito abaixo de 50%, aí o mercado já começa a falar em quebra. Você está vendo aí que não é o caso agora. Então, pode-se dizer que as lavouras ainda estão em condições excelentes. O clima para final de junho, julho, ainda é muito importante. Só que quando a gente olha para o acumulado, a previsão dos próximos 15 dias, ainda ali é o Corn Belt recebendo de 30 a 40 milímetros de chuva. Quando a gente olha para o mês, o fechado, o mês de julho, o acumulado ainda espera, os mapas ainda trazem uma expectativa de 150 a 250 milímetros de água. Ou seja, o mapa de julho, ele não é um mapa tão favorável como a gente teve há 2 meses atrás. Mas o mapa estava mostrando uma seca um pouco mais severa e agora ele já mudou. Agora ele já traz um certo volume significativo e tranquilizante ali, se eu posso dizer assim, de chuva para os próximos dias. Então, ainda não está no radar do mercado um problema climático em vista para as lavouras americanas, quando a gente coloca aí os mapas na tela. E aí a gente tem que olhar para um ponto muito importante para o milho dentro do Brasil. Aqui é um tema de discussão que eu não costumo trazer ele para o radar. Geralmente esse bate-papo eu faço direto dentro da nossa consultoria. Todo dia a gente manda os áudios pela manhã, a gente manda áudio de soja, milho e dólar. E essa conversa aqui é uma conversa que eu costumo fazer nesses bate-papos de abertura de mercado ou quando ligam para a gente e a gente vai discutir. Mas nós chegamos num ponto que eu acho muito importante abrir isso para a maior quantidade de pessoas que a gente puder conversar, que é o nosso cálculo de paridade, porque o milho agora, ele passa a ser de fato o cálculo de paridade na aveia. Eu espero que esteja suficiente para você enxergar. Eu coloquei agosto ali em cima, mas desconsidere esse agosto, a gente pode fazer essa conta para agora. Junho, julho, sobretudo olhando para julho. Chicago está ali a 4,5 setembro, 450. Prêmio para o milho em torno de 60 centes o bushel. Dólar de 5,45, considerando um dólar de daqui 30 dias, a gente tem milho no porto a R$ 62.
Um frete de R$18 para o porto seria milho aí na sua porta de 44. Essa é a conta que vai definir o preço do milho segundo semestre. Então a gente já deveria ter preços até um pouco mais baixos quando a gente olha ali para a B3 e até quando a gente olha para algumas regiões. Mas esse vai ser o ponto de equilíbrio, o preço de paridade. E agora ele está na casa de 62. Na semana passada, hoje, o Porto abriu na casa de 61, então ainda tem R$1,50 para colocar na conta da alta do milho. Só que um ponto que chama a atenção é esse quadro de spread do contrato setembro com o contrato de julho, ou melhor, o contrato de julho versus o contrato setembro. Por que essa conta é importante? O contrato N, julho, na B3, ele vai sair da tela dia 15/7. A gente está mais ou menos um mês dele vencer, dele sair da tela. E se você pegar o histórico, desde 2010, quando foi que aconteceu que o contrato setembro estava valendo muito mais do que o contrato julho? Ou seja, quando que o milho na safrinha estava valendo mais que o milho da entre-safra, ou perto da colheita ali, porque o contrato setembro ele é o pico da colheita, o contrato julho é a entrada da colheita. Então, obviamente, se o pico da colheita tem que valer menos que a entrada da colheita, porque a oferta está maior. Quando a gente vai olhar esses movimentos, em 2022, o contrato setembro estava R$3 mais caro que o contrato julho. O que estava acontecendo em 2022? O Brasil sofria problema climático, já estava com guerra Rússia e Ucrânia. Em 2016 também ficou R$2 acima, R$2,60 acima. 2016 foi a grande quebra brasileira. Em 2002 ficou 3,8 acima. Em 2002 foi a grande quebra americana. Por que agora, em 2024, o nosso contrato de setembro ainda está 3,4 acima do que o contrato julho? A gente não tem nenhuma grande quebra acontecendo. A Argentina sofreu problema de cigarrinha, problemas de gafanhoto, mas nem se compara ao que ela sofreu no ano passado. O que eu estou querendo dizer é, o contrato setembro, U, está 3,4 acima do contrato N. Isso só aconteceu em momentos de grande quebra de oferta. Não é o que a gente está sofrendo agora. Ronaldo, o Brasil teve problema climático agora, o Brasil teve redução diária, o Rio Grande do Sul não é o mesmo impacto dos anos anteriores. A gente teve uma grande reposição de áreas de sorgo. A gente não tem uma situação que justifique o contrato U estar 3,4 acima do contrato N. Para quem trabalha e opera com bolsa, já tem esse entendimento um pouco mais maduro. Para quem ainda não trabalha com bolsa, pode entrar em contato com a gente no sentido de fazer as suas proteções, abertura de conta é gratuito, mas para você que opera no mercado do milho, é extremamente importante você entender essa dinâmica, porque isso interfere na tendência dos preços. Então, quando a gente está falando que a B3, ela está desajustada com seu spread, com seu histórico, ela pode causar ao mercado mais um movimento, mais uma pressão que não deveria causar, porque a B3 ela deveria caminhar, vamos dizer, regulada, vamos dizer, ajustada, um spread com o outro ali. Se ela fazer isso de uma vez só, se ela for se ajustar lá no momento do fechamento, ou seja, ela pode perder R$2 de uma única vez, ela bate no mercado e cria um movimento de queda muito mais severo do que se estivesse acontecendo ali no seu movimento normal. Então essa é a tela de spread, uma tela importante, dá print nessa tela, entenda essa tela, porque daqui a um mês a gente vai ver se de fato o contrato N vai se consolidar R$3 acima do contrato U, vai se consolidar R$3 acima do contrato N. Eu sei que para muita gente isso aqui é conversa de bicho de 7 cabeças, mas na dúvida, entre em contato conosco, deixa um comentário que no próximo vídeo a gente tenta trazer as respostas. Importante aqui a gente olhar para a paridade de exportação de soja. Hoje o Porto fechou na casa de 143. A paridade está dizendo para a gente que o Porto pode perder essa referência. Hoje a paridade ficou na casa de 139,50. Então a paridade de exportação já dizendo que a soja pode perder um pouquinho de força. Olhando para as exportações, o milho fechou ali com 390 mil toneladas exportadas, a soja com 7 milhões. E aí quando a gente olha para o line-up, tem um ponto importante aqui. Tanto soja quanto milho tem grandes volumes nomeados no line-up. 15 milhões, 15,8 milhões de toneladas de soja para junho é um grande volume. E o milho, 1 milhão de toneladas para junho, também é um grande volume. Agora o que chama a atenção é essa conta da soja colocada na China. Soja brasileira chega na China em torno de $450 a tonelada, enquanto a soja americana chega em torno de 500. Isso porque tem se adicionado ali um prêmio para a soja dos Estados Unidos, enquanto Chicago está perdendo ali as forças. Mas sempre que nós passamos de 140,
essa referência ela acaba essa diferença acaba diminuindo. Quando nós chegamos a 143 há 3, 4 semanas atrás, a soja brasileira ficou mais cara que a soja americana colocada lá na China. Então atenção para esses números, porque $50 a tonelada é uma diferença pouca de ser absorvida aí, tanto com o dólar, tanto com o prêmio, com uma queda de Chicago mais severa, isso se iguala. A nossa soja ainda se torna atrativa justamente por causa do dólar, e esse é o ponto que eu quero que a gente discuta agora. O nosso dólar fechou a 5,42. É o pior dólar desde 3 de janeiro de 2023. Essa linha, eu imagino que possa estar um pouco difícil de ver, mas qualquer coisa, de novo, você dá um print aí na tela, tudo que está vermelho aí no gráfico é o dólar acima de R$5. Você vê que a gente tem muito mais vermelho do que verde, muito mais o dólar navegando acima de 5 do que abaixo dos 5. E é um dólar extremamente preocupante. 5,40 é o pior dólar desde 3/1 de 2023. Por que o dólar está nessa situação? Justamente esse trio aí está tomando protagonismo. Eu já havia falado aqui nos vídeos anteriores que a situação do Brasil é bastante preocupante quando o governo cria uma MP para arrecadar PIS e COFINS, não respeitando a regra do 90, sabendo que há grande probabilidade de cair e tentar arrecadar o máximo que puder a qualquer custo. O governo passa a mensagem de desespero. Peraí, o governo já tentou de tudo para aumentar a arrecadação, não consegue aumentar a arrecadação e vai lançando medidas desesperadas, passa para o mercado o recado de que será que a coisa está pior do que nós imaginamos? Bom, pode ser que sim. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, para quem acompanha a gente há mais tempo, eu sempre tenho cuidado para não parecer terrorista, aqueles cavaleiros do Apocalipse, profetas do Apocalipse. A gente sempre tenta manter aqui o mais pé no chão possível. Às vezes, quando o mercado está com a mensagem muito alarmante, aí eu venho para você aqui de uma forma mais enérgica para chamar a sua atenção. Mas a gente sempre tenta ter o maior nível de tranquilidade, de serenidade, pé no chão, para não criar alarme falso, sensacionalismo. No entanto, essa situação que o governo tem colocado, a imagem que o Brasil tem passado para o mercado, é extremamente preocupante. E aí a gente tem esse trio que está tomando protagonismo do mercado dos últimos dias, porque de um lado o Lula acabou de dizer, olha, nós precisamos arrecadar mais e cortar juros. E o mercado sabe que não é esse o caminho. O mercado sabe que precisa cortar gastos e talvez até subir juros, porque a inflação está dando sinais de voltar a se descontrolar. A inflação brasileira está dando sinais de voltar a subir. A gente já teve a última divulgação um pouco pior do que o esperado. Então o mercado sabe que o Brasil precisa cortar gastos e talvez não mais cair os juros. Essa é a discussão agora. A gente já havia comentado isso várias vezes, que o governo nunca falava em cortar gasto. Bom, essa é a primeira vez que ele vem falando. A gente teve coletiva do Haddad, da Simone Tebet, que veio com esse discurso de apresentar para o governo uma proposta de corte de gastos. E esse é o ponto. Porque de um lado a gente tem Lula com todos os sinais, com todas as conversas, dizendo que não acredita que a solução seria corte de gastos, porque ele acha que vai cortar investimento, ele quer arrecadar mais, mas o Brasil já não tem mais onde arrecadar. O ponto é, a expectativa é que até o final do mês, agora de junho, seja apresentado várias propostas de corte de gasto. Se essas propostas não agradarem ao mercado, ou se a proposta que agradar o Lula dizer que não vai adotar, a gente pode ter mais pressão de alta para o dólar. Um dos efeitos que a gente está tendo com a piora do governo é um dólar que de janeiro até agora, em 2024, já teve mais de 11% de alta, é o pior, está entre os 3 piores dólares do mundo. O que eu quero dizer? Não é o dólar que está subindo, é o real que está caindo. É o Brasil que está se desvalorizando. O Ibovespa perdeu mais de 10% desde o início do ano. E a gente está tendo mais de 70% do dinheiro estrangeiro que foi investido no ano passado em fuga. O Brasil já perdeu mais de 30 bilhões de reais em capital estrangeiro que havia sido investido. Então tudo isso pesa na nossa dívida, no nosso equilíbrio fiscal, e o mercado tem enxergado isso. Então hoje o dólar no Brasil ele está descolado do dólar lá fora.
O dólar lá fora não está com essa força de alta. A gente está competindo com a lira turca. Turquia, ela já vem de vários anos tentando se recuperar, está quebrada. Com peso colombiano, não precisa nem colocar na conta, né? Então o Brasil está entre as piores moedas do mundo em 2024, performando muito mal. Quer dizer que o real está perdendo muita força. Claro que dólar mais alto atrai o apetite internacional, a gente pode exportar mais soja, a gente pode exportar mais milho, mas é um elo. Dólar mais alto vai subir o preço de tudo, vai subir o combustível, tanto que a gente comecei a falar que o petróleo também subiu, que é mais um adicional negativo para a conta do governo. Então a gente tem fatores que podem fazer a nossa inflação voltar a subir, que podem fazer os nossos custos subirem, e isso tudo na conta de um risco político. Então, para concluir, hoje o equilíbrio econômico, a gente deveria ter no Brasil um dólar em torno de 5,20, olhando pelo cenário de juros dos Estados Unidos, que também é altista para dólar, mas como nós adicionamos um risco político, a gente tem um dólar a 5,40. As previsões futuras de dólar, eu queria muito vir aqui dizer o seguinte, olha, a gente tem todos os fatores para o dólar voltar para 5,20, mas como a gente está falando de um risco político e não tem como prever, porque a cabeça de juiz, a perspectiva ainda seria um dólar em alta por causa da fuga de capital que a gente está tendo dia após dia. Para esse dólar tranquilizar, ou melhor, para o governo tranquilizar o mercado, o que a gente precisa? Bom, como é a primeira proposta agora a curto prazo, o leque, o menu de opções ali de corte de gastos tem que satisfazer o mercado. O governo vai precisar mostrar para o mercado que ele tem capacidade de gestão e que não vai deixar um rombo enorme para o próximo governo. Hoje, a situação do Brasil é bem preocupante. Bom, dito isso, eu quero deixar para você um convite final, pedir para você, mais uma vez, deixar o seu comentário, enviar esse vídeo para alguém, deixa a sua curtida, vai ajudar muito a gente do lado de cá. E se você ficou aqui até o final, comenta aí qual o tema que você acha interessante a gente trazer para discussão para os próximos vídeos. Lembrando que toda segunda-feira a gente vai estar aqui a partir das 7 horas da noite, mais ou menos 7h30 da noite. Então já deixa salvo aí no seu calendário, toda segunda-feira, vídeo do Radar da Royal Rural. Deixe o seu comentário e o convite final. Se você se interessa por esses temas e quer ter uma análise mais profunda, um acompanhamento de perto, faz a nossa consultoria. Tem 15 dias de demonstração grátis que a gente pode oferecer para você, usar 100% do nosso conteúdo, inclusive a nossa plataforma, tem aplicativo, e aí depois desses 15 dias você vê se faz sentido. Até mais!